muito pior. E eu vou passar a bola agora para Felipe Quintas, para ele também desopilar o fígado dele, porque só o meu não tem graça. Vai, Felipe. Boa noite, Rubem, boa noite a todos que nos escutam, né? Bem, não sei se essa frase é verdadeira ou não, né? Já vi sendo atribuída ao Figueiredo, já vi sendo atribuída ao Geisel, né? Mas não importa se ela é verdadeira ou não. O que importa é que ela faz todo o sentido, né? Que o Figueiredo ou o Geisel falou que o povo brasileiro ainda ia sentir saudades do regime militar. E não é que eles estavam certos, né? E não é. A nova república é um fracasso colossal em absolutamente tudo, né? Porque absolutamente tudo o que foi construído no período anterior, que era só um início, não era nem tanta coisa, não. O Brasil estava começando a andar, né? O Brasil não era evidentemente o Brasil não era um país desenvolvido, mas já tinha dado a sua largada, né? E de repente tudo foi saqueado, tudo foi destruído. O Brasil hoje é um grande escombro, através de sucessivas destruições, começando lá com aquela mega inflação que foi absolutamente planejada para destruir aqueles mecanismos de planejamento que haviam sido construídos nos 50 anos anteriores. Não existia nenhuma razão econômica, nenhuma razão estrutural para aquela inflação, além da ganância e da ambição desmedida e estrutural de grandes capitalistas que fizeram aquela inflação de propósito, especularam com a moeda brasileira, destruíram a moeda brasileira, destruíram o sistema de preços do Brasil, tudo para preparar o terreno para a privataria que veio logo a seguir. E a privataria no Brasil é sinônimo de colapso e encerramento. E aí veio o governo do PT, melhorou a situação, mas melhorou em torno de uma base que já estava precária. Porque o desenvolvimento de um país tem que começar pela base. O Getúlio, quando fez o desenvolvimento, ele começou na base. Ele começou nacionalizando as minas, nacionalizando o subsolo, construindo as indústrias de base para beneficiar os produtos da terra para servir como matéria-prima para a nossa indústria nacional. Então, ele começou a construir edifícios pela base. E a privataria da década de 90 começou a destruir pela base. E o próprio Ciro Gomes fez parte disso também. E ele até hoje não faz um meia-culpa a respeito disso. Ele exige tanto a autocrítica do Lula, do PT, mas não faz a sua própria autocrítica, né? Critica a Carta aos Brasileiros, que tem que ser criticada, mas não critica a privataria da qual ele participou enquanto membro do PSDB. É claro, as pessoas mudam, né? Não é porque ele fez aquilo no passado que ele faria isso novamente, né? Aliás, nem poderia fazer isso novamente porque já foi destruído mesmo, né? Então, não tem mais como não tem mais. Se o Ciro Gomes não teria como privatizar a Embraer novamente, porque sei lá o que sobra da Embraer, né? Enfim, mas no mínimo um reconhecimento histórico e não fez. Aí tá, né? Aí veio o Lula, né? Melhorou em cima de uma base que já estava precária, né? Ou seja, foi uma melhoria superficial, foi uma melhoria epidérmica. E a explosão das commodities, né? E a explosão das commodities, que foi um fenômeno que deu na mão dele. Exatamente. Calhou de ter essa sorte. Teve a questão dos investimentos públicos também, que eu acho até que foram mais importantes do que o boom das commodities em si, mas a base já estava frágil. Por quê? Porque a mineração do Brasil já não pertencia aos brasileiros. As indústrias de base do Brasil já não pertenciam aos brasileiros. Aí o Lula fez política de conteúdo nacional para a indústria de bens de capital. Excelente, tem que fazer mesmo, né? Só que como é que vai proteger a indústria de bens de capital se a matéria-prima da indústria de bens de capital, que é a siderurgia, e a matéria-prima da siderurgia, que é a mineração, isso tudo já estava respondendo a comandos alheios ao Brasil. Ou seja, o que ele fez foi enxugar gelo, foi fazer foi dar um voo de galinha, né? E, paralelamente a isso, o judiciário brasileiro vinha sendo cooptado
vinha articulando junto com potências estrangeiras, dando nome aos bois, Estados Unidos e Suíça, né? Estados Unidos e a Suíça foram os dois países que articularam, não articularam sozinhos, é verdade, e aqui eu faço uma ressalva. Eu coloco muito mais responsabilidade nos operadores internos do desmonte do Brasil do que nos operadores externos. Os Estados Unidos são imperialistas. Nossa, que novidade, né? A corrupção é ativa e passiva, né? A corrupção é ativa. O agente passivo da corrupção, ele é mais importante para ela dar certo do que o agente ativo. Exatamente. E outra coisa, os Estados Unidos, eles podem ser o que forem de imperialistas, mas se eles não encontrarem aliados dentro do país, eles não conseguem atuar, eles não conseguem operar. Vê se os Estados Unidos conseguem atuar dentro da Rússia. Eles gostariam, mas não conseguem. Vê se eles conseguem atuar dentro da China. Não conseguem, porque traidor da pátria na China é injeção letal. Traidor da pátria na Rússia some e nem os parentes lembram dele, nem os parentes sentem saudade, nem os parentes vão pedir o corpo, né? Então, às vezes eles apresentam o corpo, apresentam e vai junto. Exato. No atacado. Exatamente. Então, na Rússia, na China, no Irã, não tem operador interno dos Estados Unidos. Ninguém tem coragem de ser o operador interno nos Estados Unidos. Aquele cretino lá do Jack Ma lá tentou ser operador interno do Fórum Econômico Mundial, né? Tentou ser operador do grande reset dentro da China, se fudeu, ganhou um sumiço aí de 1 ou 2 meses aí, né? Não sabe nem se está vivo, se não está, porque a aparição dele também foi meio esquisita. A reaparição dele foi meio esquisita, enfim, mas o Xi Jinping já deu o recado lá, né? Aqui não se cria. O Putin já deu o recado lá. Aqui não se cria. E aqui no Brasil, muito pelo contrário, são eles que nos governam. São esses operadores internos que nos governam. Da direita à esquerda, da extrema-direita à extrema-esquerda, todas as lideranças políticas do Brasil são operadores internos dos Estados Unidos. Como é que um país pode dar certo desse jeito? Então, até as melhorias reais do governo Lula foram absolutamente desmontadas com uma facilidade impressionante. O que a Lava Jato fez, nenhum país digno do nome deixaria isso acontecer. Nenhum país digno de ser chamado de país deixaria um Sérgio Moro alcançar a posição que alcançou. E ele não alcançou sozinho. Ele não alcançou só com apoio da direita, dos partidos de direita. Ele teve o apoio de toda a esquerda, toda, sem exceção. O PT apoiou a Lava Jato, porque o PT achava a Lava Jato bonitinha no início, né? Estão moralizando o país. Quer moralizar o país? Acaba com o desemprego no país, acaba com essa situação miserável que esse cara aí em Niterói está passando, e que não é só ele, são milhões, dezenas de milhões de brasileiros passando por essa situação. Moralizar o país é acabar com a fome, é acabar com o desemprego. Moralizar o país é não ter mais baile funk. É a criança de 10 anos, em vez de estar num baile funk, está na escola, lendo Machado de Assis. Não é estar lá dançando o funk proibidão, não. É na escola, estudando coisa séria, né? Se preparando para ser um cidadão, para ser um cidadão digno, um cidadão honrado, um cidadão útil à coletividade, um cidadão consciente, pensante, que pensa com a própria cabeça. Quer moralizar o país, constrói uma indústria nacional, constrói uma defesa nacional pujante, né? Todas as indústrias de base nacionais, um sistema financeiro nacional, uma economia nacional que sirva ao bem-estar do povo. Isso que é um país moralizado. O que o Sérgio Moro fez, o que a Lava Jato fez, é a imoralidade mais completa, né? Talvez já tenha passado até do ponto da imoralidade. É demoníaco, é diabólico, né? O que Sérgio Moro fez, o que a Lava Jato fez, não tem perdão. E o que é mais duro ainda é saber